volta com o assunto de Estado. Estão conosco ao vivo aqui no estúdio os senadores da bancada de São Paulo. Vamos abrir este bloco mudando um pouco o assunto, chamando uma pergunta que foi gravada, foi formulada pelo jornalista Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo e do site UOL, que é especialmente para o programa, e ele vai falar de um assunto bem polêmico, que depois dele eu gostaria também de registrar a participação de alguns internautas sobre o mesmo assunto. Vamos ver. A construção do trem-bala. Todo mundo sabe, o Brasil tem esse projeto enorme de construir um trem-bala entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, passando por Campinas, um trem de alta velocidade. Gostaria de citar um exemplo de um outro país muito rico, que são os Estados Unidos. Lá, duas cidades, Boston e Nova York, estão separadas por uma distância semelhante à que separa São Paulo e Rio. Já tive a oportunidade de morar nas duas cidades, trabalhando ou estudando, e a viagem é feita de uma forma muito confortável num trem rápido, porém não num trem-bala, de Boston a Nova York, e a viagem é feita em 3 horas e meia. Qual é a diferença? O trem rápido tem trilhos nos quais podem trafegar os trens rápidos, muito rápidos, os trens lentos, os trens de carga. No trem-bala, o trilho só serve para o trem-bala. Por que o Brasil precisa ter um trem-bala entre São Paulo e Rio e não pode ter uma opção mais economicamente viável, que seria o trem rápido? A gente tem falado bastante de trem-bala, mas antes só dos senadores, dos senhores e da senhora responderem essa questão do Fernando Rodrigues, nós vamos mostrar um vídeo pequenininho explicando um pouco para o telespectador o que é o trem-bala. O trem-bala vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. O trajeto de 511 quilômetros deve passar pelos aeroportos do Galeão, Guarulhos e Viracopos. Também estão previstas estações em Volta Redonda e São José dos Campos. A velocidade máxima do trem é de 350 km por hora. A viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo deve durar 1 hora e 33 minutos. O preço máximo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para a passagem na classe econômica é de cerca de R$ 200. O valor estimado para a implantação do trem-bala é de 33,4 bilhões de reais e as obras devem começar no segundo semestre do próximo ano. Bom, aproveitando, a telespectadora Priscila Aparecida do Nascimento, de Jundiaí, São Paulo, pergunta à senadora, então nós vamos recomeçar esse bloco com a senadora Marta Suplicy, pergunta especificamente à senadora Marta Suplicy, mas depois nós gostaríamos de ouvir a opinião dos outros senadores, se a senhora não acha que o trem-bala irá beneficiar mais a classe média alta. Além disso, ela pergunta se não seria mais viável investir no transporte coletivo e no metrô, aí ela está se referindo à cidade de São Paulo, especificamente. Mas com relação ao trem-bala. Olha, vai beneficiar hoje, claro, muito da população que está viajando também de avião. Essa população não é mais classe média alta, hoje é uma população de muitas classes que tá podendo viajar de avião, que essa tarifa é uma tarifa que muitas vezes vai competir com a tarifa de avião. E eu acredito que não está claro e não foi explicado também no vídeo, para a população ainda não foi esclarecido, que é uma operação privada esse trem-bala. Porque desses 33 milhões que estão orçados, 20 milhões vão ser emprestados pelo DBNDES. Emprestado não é dado, é emprestado, vai voltar. O que vai entrar como recurso que vai transformar a União como sócia, são 3 bilhões e 400. Isso é o que vai entrar como sociedade. O resto é capital privado. E esses 20 bi só entrarão à medida que for entrando o capital privado. Entra um pouco do privado, entra um pouco do BNDES. E se for deficitário, o dinheiro, não sai mais dinheiro para cobrir o déficit. O juro é que vai ser pago na diminuição do juro. Então, vai ser por aí. Então, a dizer que isso é um dinheiro que vai ser posto pelo governo, vai ser emprestado pelo governo. E se não fosse assim, nós não teríamos pessoas interessadas em fazer este enorme investimento. Como é difícil, às vezes, obter capital privado para fazer investimento de qualquer porte, se também não tem esta parceria, essa ajuda. E os estudos recomendaram que assim fosse, senão nós não teríamos, num primeiro momento, gente para investir. Eu acredito que vai ser um investimento não só lucrativo, mas que nós temos que pensar que não é fazer trem-bala e deixar de fazer metrô, ou fazer isso, ou deixar de fazer aquilo. O governo federal está pondo dinheiro no Rodoanel. 1/3 do dinheiro
do Rodoanel foi do governo federal. Vai pôr no outro pedaço agora do isso foi do Sul. Vai pôr também dinheiro, recurso, 1/3 no outro Rodoanel. Está pondo 2 bi, não, no Norte vão 2 bi do PAC, de dinheiro no Rodoanel Norte, que está muito confuso e complexo e muito difícil de sair, que isso não vou entrar nos detalhes, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo está tendo muito trabalho e escutando muito, que não está bem encaminhado. Mas o recurso todo que você põe num lugar não tira do outro. E esse não vai tirar daí, porque é um dinheiro do BNDES que volta e é um dinheiro do capital privado que não seria posto, nunca iria lá. Então, a ouvinte que está nos ouvindo em Jundiaí, a sua cidade também será beneficiada num outro momento, porque o momento que passou o primeiro trecho, que, aliás, esse primeiro trecho está equivocado, para em Aparecida, né, Campinas, Viracopos, Campo de Marte, Guarulhos, Aparecida, acho que é Resende, se não me engano, Galeão e centro do Rio de Janeiro. Esse percurso é 1h33. E por que, respondendo aí ao Rodrigo que nos fez a pergunta, né, que seria mais interessante? Porque se 1h33, e se você sai de São Paulo e está no Rio de Janeiro em 1h33, você tem vontade de ir 3 horas e pouco, seja que é o trem médio, já não compensa. Aí você pega o avião. Vamos ouvir. Olha, eu acho que esse é um dos projetos mais malucos, mais mirabolantes que já apareceram por aí. No mercado de projetos malucos, que o Brasil é pródigo. A Márcia, que fala tanto em planejamento, a estação em São Paulo está prevista no Campo de Marte. No Campo de Marte não tem metrô, para começar. Para começar por aí. Acho que a questão do Fernando Rodrigues é perfeita, a objeção que ele faz. Nós não temos transporte de trem de passageiro. O trem-bala, o trem de alta velocidade, foi desenvolvido em países que têm uma densa malha ferroviária de passageiros e é para romper gargalos entre 2 grandes focos de radiação de trens. Então você faz uma linha de alta velocidade. Nós não temos trem de passageiro. Por que não fazer trens de passageiro convencionais, regionais, que andam a 150, como vai o trem de Boston a Nova York a Boston, né, que custa 30 vezes menos do que o trem-bala. É óbvio isso. Mais ainda, essa coisa que não é dinheiro público, eu não acredito, eu não concordo com a Marta. Primeiro, porque primeiro tem 3 bilhões e pouco para formar a empresa do governo federal. Segundo, o dinheiro do BNDES, como é que o dinheiro vai parar no BNDES? É o Tesouro Nacional, que capta no mercado, vendendo títulos a 12%, repassa para o BNDES a 6%, e é esse dinheiro que vai financiar o trem-bala. Quer dizer, você tem um diferencial aí de juros entre aquilo que o Tesouro capta e aquilo que o BNDES vai cobrar do tomador do empréstimo, que sai do bolso do contribuinte. Isso é dívida pública, não é isso? Então, não tem essa história de que é dinheiro privado. E há estimativas de que vai custar muito mais do que, de fato, está previsto. Não tem obra desse Há especialistas dizendo que vai chegar a 50 bilhões. Mas aí é o capital privado que entra, não é o dinheiro. E mais, outra coisa, se micar o negócio, quer dizer, se não der certo, o que acontece se não der certo? Esse juro, que já é de pai para filho, vai diminuir mais ainda. O governo federal se compromete, nos termos da medida provisória que foi aprovada contra o nosso voto, vai diminuir mais ainda o juro para o empresário. Quer dizer, é presente para o empresário privado para atender rico quando nós precisamos de dinheiro para fazer público, para fazer trens metropolitanos, para fazer metrô e trens regionais. A região de Campinas ali, eu acho que seria muito melhor servida se nós tivéssemos um trem ligando Campinas, Americana, Hortolândia, Jundiaí, um trem que fosse confortável, de velocidade de 150, 130 km por hora, do que essa história vai de tudo pipocar, vai tudo pipocar. O próprio prefeito de Bauru já estava vendo como transformar seu trem de carga para poder chegar no trem bala de outra forma. Como é que o prefeito de Bauru vai fazer trem, Marta? O prefeito de Bauru não está conseguindo fazer esgoto na cidade dele, vai fazer trem. Senador, eu gostaria de pedir, aproveitar a história dos trens e também passando a palavra para o senador Suplicy, a Jacira Fernandes Carvalho
ela é de Badibacite, em São Paulo, solicita que haja trens do interior para o centro de São Paulo. Afirma que a população carece dessa ajuda, pois a cada dia os pedágios estão mais caros e as passagens de ônibus, por isso, ficam mais caras e usar o carro também fica mais caro. Então, eu gostaria que o senador Suplicy falasse um pouco sobre essa questão dos trens, a gente voltasse para a interiorização dos trens e aproveitasse o gancho para falar da passagem do pedágio das rodovias. Senador Suplicy, antes do senhor iniciar a sua resposta, e como imaginar que os representantes dos outros estados aqui no Senado e na Câmara Federal vão reagir com essa concentração de recursos exatamente no eixo mais desenvolvido do país, que é Rio e São Paulo, recursos da ordem de 35 bilhões, há quem estime que chegue a 50 bilhões, quando há outros nós logísticos graves, não só dentro do próprio Estado de São Paulo, como fora do Estado de São Paulo, que precisam ser resolvidos. A maioria governista já aprovou, a resposta a essa pergunta já está dada pela votação da medida provisória. E, sobretudo, porque a distância São Paulo-Rio, mais Campinas, por todos os que estudaram a possibilidade do trem de alta velocidade, é justamente a distância adequada e, sobretudo, porque reúne as duas maiores regiões metropolitanas e, portanto, o trem de alta velocidade vai se pagar. O fato de você poder viajar em 1 hora e 33 minutos a cerca de R$200, viabilizará que um número extraordinário de pessoas, muito maior do que o que hoje utiliza a ponte São Paulo-Rio e o transporte ainda mais para Campinas, passem a utilizar e, inclusive, diminuindo, em consequência, o movimento tão grande que há hoje de aviões entre São Paulo e Rio, o que vai contribuir também para diminuir significativamente a emissão dos combustíveis e tudo que causam poluição. O trem-bala tem uma quantidade de emissão de poluição muito menor do que a dos aviões. Não, mas esse também causa. É o caminhão que faz. Mas também causa e faz poluição. E o avião também. O avião, gente. Então, mas vai possibilitar, Aloysio, que você e todos os seus amigos e de qualquer classe social possam daqui para frente viajar ao Rio de Janeiro e aproveitar muito mais. E isto vai gerar um tal grau de desenvolvimento por toda a área onde... Que já é desenvolvida relativamente ao Brasil. Mas vai ser muito mais significativa. Pessoas que moram no Vale do Paraíba ou na região do Resende, Volta Redonda, poderão ali se transportar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e, eventualmente, para Campinas, numa facilidade simplesmente extraordinária. Quer dizer, eu acho, diferentemente do Aloysio, que teremos perspectivas de desenvolvimento com um salto de qualidade formidável. Então, salto de qualidade é botar o pessoal da Vila Brasilândia para chegar no centro de São Paulo isso é para que o metrô. E também, ademais, o desenvolvimento da indústria ferroviária pelo TAV vai significar a possibilidade maior de, em breve, teremos mais trens do interior de São Paulo para São Paulo, conforme tem um problema a telespectadora que a gente perguntou. Tocou muito superficialmente aí, que, aliás, na verdade, 2 problemas, que é a questão da poluição, porque o eixo de desenvolvimento adotado pelo Brasil a partir da década de 60 foi o automóvel e não o trem, como em outros países, e a questão do custo, do custo dessa rodagem hoje nas estradas, ou o custo pela má qualidade, ou, no caso de São Paulo, o custo dos pedágios. Eu gostaria que os senadores falassem um pouco sobre essa questão dos pedágios também, nas estradas de São Paulo. Senadora Marta. Olha, os pedágios de São Paulo estão tornando quase inviável as pessoas viajarem com a frequência que gostariam. E o custo São Paulo é um custo gigantesco hoje, de transporte para o comércio, para as indústrias, que perde-se indústrias por causa disso. O acordo que foi feito, o contrato que foi feito para os pedágios de São Paulo, primeiro foi com um índice, que é um índice muito pouco favorável ao usuário, muito favorável às empresas. Depois,
o reajuste tem sido uma tal proporção que se torna muitas vezes inviável e as concessionárias, enquanto no pedágio federal o lucro chega a ser 8,5%, no pedágio estadual chega a 20%. Se ganha mais os concessionários do que se estivessem com dinheiro no mercado financeiro. Se tornou um maravilhoso negócio ser dono das concessões dos pedágios de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, que não são de São Paulo, para ir de São Paulo a Rio Preto, um caminhão de 6 eixos, ele vai gastar R$ 770. Para ir até Curitiba, da capital até Curitiba, ele vai gastar R$ 107. Aí dá para você ver a dimensão da diferença de preço entre uma e outra. E mesmo quando no governo Lula foram feitos pedágios para as estradas federais, rodovias federais, foi usado outro índice de preço e, mais que tudo, não foi feito aquele pagamento quando foi dado para a concessionária, não pagou à União por aquilo. E no São Paulo foi feito isso, quer dizer, a concessionária pagou um montante gigantesco para o Estado de São Paulo e depois ganhou em retorno essa possibilidade de um contrato extraordinário, que o governador Alckmin também concordou durante a campanha que precisava ser mudado, mas até agora estamos todos aguardando o que será feito. Prometeu no começo de janeiro, depois voltou atrás, disse que era difícil. Então, nós estamos no aguardo e a vontade é que consiga transformar isso, porque realmente o ônus está muito grande para o povo do Estado de São Paulo viajar lá dentro e para o Estado economicamente, né? Existe então é um problema de qualquer forma. Tem a qualidade nas estradas, mas não tem, mas o custo é muito alto. Veja bem, o governo federal, o governo Lula, entregou de graça para as concessionárias as estradas que estavam feitas. O governo PSDB cobrou, porque você entrega um bem público e depois vai retornar, mas você cobra. E com o que o governo do Estado cobrou, nós fizemos estradas vicinais, nós fizemos duplicações de estradas que não podiam ser pedagiadas, pavimentamos estradas estaduais, etc. Então foram investidos, nós investimos muito dinheiro arrecadado com as concessões, com a outorga das concessões, em vez do governo de fazer o que o governo Lula fez, que foi dar de graça, de mão beijada. Segundo, as concessões do governo federal foram um fracasso absoluto de estradas. Sabe por quê? Eu não posso falar ainda. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Está nos jornais agora. Essa telespectadora de Bacite mora à margem da rodovia 153, que é uma das estradas concessionadas. Aconteceu na 153 o que aconteceu com as outras estradas que cortam São Paulo e que são federais. Cobra-se pedágio e as obras não são feitas. Estava previsto nos contratos de concessão dessas estradas de São Paulo um investimento de 5 bilhões nos 3 primeiros anos. Investiu um pouco mais da metade disso. E, no entanto, a tarifa aumentou. Quer dizer, você não tem o investimento previsto, as estradas estão ruins. Para ir para Curitiba, Marta, o caminhão passa pela Serra do Cafezal, que é um verdadeiro matadouro de gente. Né? E o governo federal não conseguiu, em 4 anos de concessão, não conseguiu fazer a duplicação de 30 quilômetros da Serra do Cafezal, na rodovia federal que passa por lá, que é a Regis Bittencourt. Por problema de caminhões, esse matadouro de gente. Exatamente. É o tráfego de caminhões. É o tráfego e o relevo e tudo. Né? E o governo federal não consegue fazer 30 quilômetros de duplicação. Quer dizer, foi dado de mão beijada para o empresário, a tarifa é irrealista, tem sido reajustada e os investimentos não estão sendo feitos. Resultado disso, os acidentes nas estradas federais, com o número de mortos, aumenta a cada ano. Nas estradas estaduais concessionadas, diminuiu 40% desde o início das concessões até agora. Eu vou pedir, você está comparando duas coisas que são duas coisas comparáveis, sim, claro, são 2 modelos de privatização. Um desastre no Estado de São Paulo. 2 modelos de concessão. O que vocês fizeram é um desastre. O DENIT, que é um órgão que deveria cuidar disso, já foi privatizado há muito tempo.
privatizado de uma maneira selvagem. Pergunta para os espectadores o que eles acham do pedágio no estado de São Paulo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar Olha, a pergunta, essa história do pedágio, vocês do Luiz, PT fizeram 4 campanhas eleitorais em cima disso e as 4 vocês perderam. E nas 4 vocês então, prometem que vocês vão mudar e não mudar a cantilena. Agora Essa cantilena tem que mudar. O debate está bom, o assunto é quente, mas eu vou pedir concluir, então. o senador que conclua para a gente ir para o próximo intervalo. Olha, a dificuldade hoje está, prezado Luiz, às vezes até para a pessoa que mora lá em Jaguariúna, de repente tem um trabalho ali na cidade vizinha, de Madeira arruma uma namorada em Campinas, fica inviabilizado o namoro, tal o número a quantidade de pedágios que precisa pagar. Então, olha, o IPEA, todos os economistas ali fizeram estudos e consideram mais do que razoável que a rentabilidade tão grande que hoje tem os concessionários 20%. possa ser renegociado para que, para o usuário, haja uma diminuição significativa do pedágio. Então, nós vamos eu acho que é uma questão de bom senso, de chegar para os que estão tendo uma rentabilidade tão alta, de poder falar, olha, é necessário diminuir isto. As primeiras concessões que foram feitas, onde você tinha uma condição econômica diferente da de hoje. Eu vou pedir o senhor para deixar a sua reflexão para o próximo bloco, porque a gente realmente precisa fazer esse intervalo agora por uma questão do tempo do programa. Nós voltamos já já.